como prometido, eu vou fazer esse modelo da foto do início do vídeo, em especial para Dorinha e para quem tem dificuldade em fazer tanto este modelo quanto o babado na alça, tá? Essa modelagem, olha, vocês podem ver a tamanho G, ela é da Elvira também. Quem quiser essa modelagem, tem a parte de baixo também, que eu não estou fazendo porque é um básico. E me pediram só para ensinar a parte de cima. Então, o que que acontece? Ela é só isso, porém tem a parte das costas, que vocês vão cortar no tecido dobrado, tá? Só que eu fiz uma adaptação aqui para minha loja. Como? Eu cortei lateral para amarrar com rabicho nas costas. Então, o que que eu fiz? Mantive a mesma curvatura da lateral, porque aqui vai lá, tá? E deixei do tamanho e da largura que eu quis aqui atrás, que vai o rabicho, tá? Por quê? Porque as minhas clientes gostam mais de amarrar nas costas. E esse daqui já tem uma cliente certa que gosta assim, tá bom? Os próximos eu posso até fazer estilo top inteiro, com as costas inteiras. Mas para mim limita muito a circunferência, então eu preferi modificar, ok? Então, tá aqui. Aqui fala para cortar 4 vezes no tecido. Eu vou cortar 2 vezes no tecido e 2 vezes no forro, porque é elastiquinho rebatido, super fácil. Vou fazer forrado, tá? Vocês podem, como vai pouco tecido, podem cortar, fazer ele inteiro do próprio tecido. Então, lateral do decote e lateral... eu falei errado. Aqui é o decote e aqui é a lateral, tá bom? Vai ter essa costura de entremeio. O babado, olha que bacana, a Elvira já mandou a modelagem do babado. É o que eu falo, um babado bacana é esse que é em forma de C. Eu sempre falo para as minhas meninas do curso, babado em forma de C é maravilhoso. Nada impede de vocês cortarem retinho assim, franzir ele todinho e também vai sair um babadinho. Mas assim também tá legal. Então, vamos seguir o molde, tá? Então, aí quem for fazer com lateral vai precisar do rabicho. E quem não for fazer com lateral, vocês eliminam essas duas partes e corta uma vez no tecido e uma vez no forro, ou 2 vezes no tecido, tá? Com ele dobrado aqui, que vai ser uma costa inteira, beleza? Então, vamos ao próximo passo, que é... eu vou unir esta parte aqui, tá bom? Como? Olha só. Frente com frente do tecido, eu vou formar um lado, tá? E frente com frente do outro tecido, eu vou formar o outro lado. A mesma coisa eu vou fazer com o forro, tá bom? E só vou passar uma costurinha aqui, certo? Percebe que vai ficar frente com frente do tecido, aí cada um vai ficar de um lado. A menor vai vir pra cá e a menor vai vir pra cá, ok? Atente pro lado direito do tecido. Então, eu só vou lá passar uma overlocking aqui e aqui. Olha só, amores, não tem segredo, tá? A parte maior vai ficar pro lado de dentro, que é o decote, e a mais estreita é a lateral, nossa lateral. Fiz a mesma coisa com o forro. Quem não gostar de fazer com a mesma cor de linha, pode colocar o branco, perfeito? Então, só fiz fechar frente com frente do tecido. Oxe, que susto! Não, mas tá certo. Tá bom? Agora, o que que nós vamos fazer? Vocês vão colocar a traseira, tá? As costas. Se a sua for inteira, vão fechar lateral com lateral, tá? Como a minha
eu estou modificando uma lateral curta com rabicho, então eu vou pôr lateral, olha, frente com frente do tecido, lateral aqui e lateral aqui. Se fosse vocês, ia pôr inteiriço aqui as costas, tá? A mesma coisa no forro, porque podemos fazer embutidinho. Então, a gente vai fazer avesso, direito com direito, ó, direito com direito do forro, direito com direito do forro. Então, vai ser aquela velha história, direito com direito do tecido, direito com direito do forro, e aqui a parte menor com a parte menor. E vamos passar um overlock aqui para ficar embutido, aqui também, perfeito? Olha aqui, pessoal, só fiz foi juntar as 4 partes, percebe? Que aí depois eu venho pra cá, fica embutidinho. Mesma coisa aqui, tá? Ficou embutido. Eu estou fazendo assim porque eu vou rebater o elástico. Quem for fazer com o elástico embutido, então tem que pôr separado. Fecha o forro e depois fecha esse daqui e põe um em cima do outro, tá? E aqui continua o centro da frente. Então, vamos pensar o próximo passo. Eu vou elastizar, tá? Vamos montar o top primeiro para depois parar e pensar na alça, tá? Porque costureira tem que pensar, não basta ir lá e blá, 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 tá bom? Então, eu vou elastizar aqui e na base. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo, tá? Na base. Ou seja, eu venho daqui pra cá e parei, daqui pra lá e parou. Quem for com a costa inteira, ele vai estar grudadinho assim, percebe? Então, vocês vão elastizar circular, tá? E depois rebater circular, a mesma coisa aqui, como se fosse uma cintura de calcinha, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, amores. Olha que mimo! Olha que fofura! Na hora que vocês forem rebater, vocês não deixam sobrar tecido aqui em cima, tá bom? Ó, ele tem que ficar justinho na largura do seu elástico, tá bom? Então, agora eu vou colocar o bojo que eu escolhi. Pode pôr um redondo, pode pôr um de tomara que caia, pode pôr esse casquinha, pode pôr um cortininha. Vocês vão tirando as pontas. Tirei o cabo. Eu não gosto de bico, tá, gente? Porque muitas vezes fica apontando no tecido. Então, eu arredondo tudo as pontas, tá? Olha, tô fazendo para vocês verem. Que muita gente fala, ai, a Gisele detona os bojos, mas vai estar embutido. É diferente de um forrado, tá bom? Então, vou colocar aqui. Olha, dá a conta certinha, tá bom? Tô usando 44. Ó que lindo. Uhul! Colocar o outro. Viu como não precisa gastar tecido? Pode pôr forro, gente. Fica tão lindo quanto. Olha. Agora eu vou overlocar aqui, porque aqui nós vamos fazer um túnel para ele franzir no rolotê. Tá bom? E não falei que eu não cortei o rolotê, mas na modelagem tá dizendo cortar o rolotê e eu esqueci. O que eu cortei foi um galão de 3,5. Ai, por que 3,5? Porque eu tenho aparelho de 3,5. Se vocês tiverem de 2,5 e quiser fazer com ele de 2, de 3, de 4, não de 5 porque fica muito grosso. Pra que é isso daqui? Pra gente fazer a alça junto com o babado, tá bom? Então, agora eu vou passar a overlock aqui, tá? Vou pôr frente com frente do tecido. Todo mundo já sabe fazer um túnel, tá? Quem não souber, quem for total iniciante, vai ter que ligar pro Disque Gisele. Sou eu, tá bom? Que eu ajudo. Overloquei, vou costurar 1 centímetro para dentro na reta, vou abrir as costuras e vou costurar aqui e aqui para deixar um túnel para passar o rolotê, beleza?
Olha, amores, dá só um look na formosura que ficou. Esse aqui é uma lycra canelada, tá? Ficou muito legal. A pessoa até, se vocês fizerem com rabicho, dá até para usar como tomara que caia, porque aí ela tem que apertar bem. Só que aí vocês põem uma alça removível, porque se ela entrar no mar não vai ter o que segure, tá? Mas para tomar um sol, tudo ela pode tirar. Bom, amores, eu fiz o túnel, tá bom? Aqui na modelagem está dizendo cortar o rolotê de 3 centímetros por 50 para fazer o detalhe da frente, que é o do túnel. Tá vendo? Olha como fica bonitinho forrado. Não tem o menor problema em fazer forrado, tá? Deu a conta certinha aqui. Gostei muito. Elvira tá de parabéns. Então, olha só. A tão sonhada alça com o babado. Pelo tamanhinho, tá? Ela vai ser um babado só na parte da frente, daqui até um pedaço. O restante vai ser com alça comum no próprio galão, podendo colocar argola e regulador, tá bom? Então, vamos à galoneira. Ai, mas você cortou de quanto esse galão? Eu cortei de 3,5 porque é o aparelho que eu tenho, tá? Ai, eu só tenho de 4. Faça. Ah, eu só tenho de 2,5. Faz, gente. O aparelho que vocês tiverem não tem necessidade de comprar aparelho. Viu, Dorinha? Você que tá fazendo esse modelo, tá? Então, vamos à galoneira. Ah, mas eu não sei colocar o aparelho. Gente, para isso que eu dou curso, tá? Para ensinar mastigado para todo mundo como se coloca, tá bom? Agora, o intuito é fazer essa alça com babado. Galoneira. Então, olha só. O babado da Elvira, ele não tem lado, isso é muito bom. O que eu fiz? Simplesmente eu overloquei a borda. Por quê? Porque eu sempre faço frufru. Mas aí tenho muitas reclamações. Ai, eu tenho minha máquina verdinha, não faz frufru. Ai, eu não consigo fazer frufru. Ai, eu não gosto de overlocar porque eu não gosto do resultado. Olha aqui, gente, que lindo. Tá? Overloquei os dois. Só overloquei. A minha faquinha tá um pouquinho cega, então ela mastigou um pouquinho e ainda assim ficou bonito, tá? Então, é isso. Galão. Todo galão tem que cortar em pé a trama do tecido. Não é para respeitar a auréola, é em pé, senão vocês têm dificuldade. A gente prega, mas tem dificuldade. Como a Elvira mandou a modelagem do babado formato C, vocês não tem que franzir antes, tá bom? Então, olha só, vocês vêm aqui. Peraí, deixa eu pensar que é alça. Uma vai ficar deste lado e a outra deste lado do ombro, certo? Olha, um pra lá, outro pra cá. Então, eu tenho que fazer o par aqui, certo? Então, ou vocês deixam um espaço, põe um e outro espaço, ou vocês colocam agora, deixa 2 espaços e elas no final. Eu prefiro fazer então, eu tenho minha medida aqui que eu coloco sempre 45 de alça, tá bom? O tecido com elasticidade. Então eu vou medir lá. Aí, cheguei até lá. Começo com babado. Eu vou segurando o meu galão para dar um ligeiro franzidinho. Não precisa de elástico, porque tudo é custo. Acabou, eu vou começar outra alça para fazer o par. Tá bom? Deixa uma beiradinha, que é o que vai travetado na frente. E vou pôr a outra alça. E aí, os outros 45. Tá? Esse é o
cortei com uma folguinha, por quê? Deixa eu só tirar esse aqui. Que o meu trabalho, olha que coisa mais linda, gente. Olha isso. O avesso ficou perfeito. Olha isso de alcinha. Lindo. Ai, não gostei desse jeito de fazer. Achei muito difícil. Então, o que vocês fazem? Corta o galão que vocês querem, atira na largura que vocês quiserem do babado. Franze com elástico, tá? Puxando bem. E aí, do jeito que tá aqui, olha, vocês colocam no galão. Aí não precisa ficar puxando. Também dá super certo, gente. Olha que bonitinho. Tá bom, amores? Bora montar essa alça. Vamos lá, amores. Então, olha, as duas fiz juntinha, tá? Então, eu corto esse espacinho, corto na metade. Por quê? Porque é onde aqui nós vamos travetar. Ou passar no overlock bem certinho. Vocês podem ver que na foto tá assim, bem em cima da costura da overlock ou galoneira. Se quiser fazer embutido, fica grosso, tá? Mas vocês podem. Se for fazer elástico embutido, também tem que embutir a alça. Mas eu tô fazendo exatamente como está. Minha ajudante chegou, gente. Olha lá. Cadê você? Oi? Então, olha só. Um lado da alça tá aqui. E o outro lado da alça. Deixa eu ver se dá pra ver. Vou mais aqui na beiradinha. E o outro lado da alça aqui. Por isso que tem que fazer uma juntinho da outra, senão fica as duas do mesmo lado. Essa daqui não vai conseguir caber aqui, ó, porque a tira ficou pra baixo, tá? Então, eu vou pregar aqui, tá bom? E a alça precisa de argola e regulador. Desculpa aí, gente, ficou longe. Então, vocês vão montar ao contrário, tá? Vocês vão montar, primeiro coloca o regulador. Lembra? Se fosse montar comum, agora a gente já bateria um travetinho. Não vai ser assim, tá? Vocês deixam uma folguinha aqui. Depois que colocou no regulador, põe a argola. Certo? Faz a voltinha e pelo lado de dentro, olha, pelo lado, tá? Pelo lado de baixo, vocês vão enfiar, voltar lá por dentro e sair. Senão não dá certo. Certo? Olha. Ah, mas é tão apertado. É mesmo. O ideal é vocês cortarem um biquinho. Estica aqui o lado que vai entrar. Sem pôr torcido. E puxou. Pera aí, gente, que eu deixo um espaço maior aqui, senão o dedo não cabe. Agora sim, ó, deixou um espaço maior. Entrou de um lado. Sem torcer. Ai, tá certo. Ó, entrou de um lado. E vai ter que sair do outro. Pera aí, tô fazendo certo. Tá certo. E põe do outro lado que tá vazio, que vocês não colocaram ainda. Difícil de mostrar isso aqui, pessoal. Mas quem sabe montar alça, sabe montar alça. Ó lá, agora sim. Ops. É que esse tecido é canelado, ficou apertadíssimo, tá? Aí, agora sim, nós vamos fechar esses dois bicos. Olha. Acertem aqui.
ficou a alça perfeitinho. Tá? E aqui, nós vamos ter que bater o travete e cortar a ponta excedente. Aí, o que que faz? Essa parte prega do outro lado, né, gente? Essa parte não vai pregar assim, hein? Senão fica ao contrário. O babado tem que ser pra fora, no ombro. Nós vamos pregar aqui. Uma partinha aqui embaixo. A gente faz um lacinho para pregar aqui. Quem fizer alça inteira, a mesma coisa. Tá bom? Eu vou fechar esse para vocês verem. Olha, amores, que fofura. Olha, a alça, tá? A gente sofre para pôr esse aqui, não tem outro jeito. Mas também a cliente, quando arrumar no corpo, ela não mexe mais, tá? Então, vamos ver se dá para ver. Olha, bati nas duas linhas da galoneira, tá? Aqui, mesma coisa, eu pus só uma viradinha, até ficou um pouquinho afastadinho, procura deixar um sobre o outro assim, tá? Olha aqui as duas costurinhas na galoneira. E como eu tinha, preciso cortar a ponta de linha. E como eu tinha tecido, olha o acabamentinho, que legal que eu fiz. Tá vendo? Eu cortei só o de dentro, deixei um só. Claro que aqui é lado direito, não vai deixar aparecendo a costura, tá, amores? Então, bora fazer do outro lado e colocar na boneca. Uma dica que acho que eu não falei. A gente já sofre para pôr aqui, porque esse tem que ficar bem estreitinho, né? Quem quiser dar ainda lá no aparelho, usar um aparelho com elástico também dá, mas só Jesus para enfiar aqui. Aí, olha só, já meçam o comprimento, eu fiz maior, aí quando eu fechei lá, eu tive que ficar puxando para dar os 45. Então, a gente mede, ó, os 45 deu aqui, e eu já posso cortar. Se eu tivesse uma tesoura, ó, aí eu já cortei, ficou no tamanho certo para eu fazer a alça, tá bom? E aí, o que que a gente faz? A mesma coisa. Vou fazer mais um aqui para vocês verem. Primeiro, coloca o regulador, não bate o travete ainda, sobe bastante para dar jeito na sua mão aqui, tá? Para não sofrer, ó. Aí, do lado de dentro, vocês vão pôr para lá e para fora de novo, só que antes, põe a argola. Abre um lado aqui, corta biquinho. Não exagera que nós já cortamos na medida. Ó. Lado do avesso. Então, eu vou enfiar assim e sair com ele de novo aqui por dentro. Tá? Então, olha. Coloca-se aqui. Claro que se tiver uns 10, 5 para fazer desse, melhor puxar com uma pinça de sobrancelha, tá bom, amores? Ó lá. Puxei aqui. E agora eu tenho que trazer ele de volta. Abro um espaço aqui e ponho ele de volta. Ai, que difícil. Pior que é mesmo, mas fazer o quê? Haja unha. Olha lá, passou, tá? Aí eu endireito esse aqui, não puxo muito porque já tá na medida. Só acertar agora, ó. Tá? Esta parte aqui, claro que não na frente, mas a do meio e a de trás, eu vou costurar aqui. Olha que lindinho. E pregar do outro lado. Ó como dá certinho os lados. O babado tem que ficar pra fora, pra lá e pra lá. Tá bom? Então, vou pregar aqui e vou pôr na boneca. Amores, pensa numa elegância. Olha só, show de bola. Tá vendo? Por que que temos que fazer o par? Porque um vai ficar pro lado de lá e o outro pro lado de cá. Essa calça, hot pant com laço na lateral, é do curso, tá, gente? Claro que tá folgado porque tá tudo tamanho G.
Olha aqui que maravilha que ficou. Tá vendo? Dá um pouquinho de trabalho só para montar a alça, pessoal. Depois fica divino. Quem gostou, curte. Precisando da modelagem, não adianta me chamar, é com a Elvira. Ok, pessoal? Vamos prestigiar as nossas modelistas que fazem essas beldades para nós, tá bom? Um beijo, deixe seus comentários, amores.